A Human Rights Watch divulgou um relatório nesta quarta-feira que detalha centenas de crimes de guerra cometidos por grupos palestinos armados liderados pelo Hamas durante o ataque a Israel em 7 de outubro. Segundo a diretora de crises e conflitos da ONG, Ida Sauer, a investigação constatou que a ofensiva do grupo terrorista foi planejada para matar civis e fazer reféns o maior número possível de pessoas. Entre outubro de 23 e junho de 2024, a organização entrevistou 144 pessoas, incluindo testemunhas do ataque, familiares das vítimas, socorristas e especialistas médicos. Os pesquisadores também verificaram e analisaram mais de 280 fotografias e vídeos gravados durante o ataque. Os principais crimes apontados são ataques deliberados e indiscriminados contra civis israelenses, assassinatos em massa, sequestro e tomada de reféns, tortura e tratamento cruel de prisioneiros, violência sexual e estupro contra mulheres, mutilação de corpos, uso de civis como escudos humanos, coisa que o Lula nunca cita, e incitação ao genocídio contra israelenses e judeus. Aliás, para quem passou a acompanhar o Papo Antagonista na TV BMC e não tinha acesso ao nosso conteúdo antes, recomendo o vídeo documentário que eu fiz com meu celular em visita recente a Israel. Estive lá em maio desse ano, poucos meses atrás, conversei com familiares de reféns, com ex-refém, fui à base militar invadida, fui ao kibbutz invadido, fui à área da festa rave, fui nas estradas onde os terroristas também fuzilavam, conversei com um socorrista que se tornou praticamente o protagonista do meu documentário. É só procurar na busca do YouTube Felipe Moura Brasil em Israel, vocês vão ver o documentário O Trauma de Israel. E a Human Rights Watch concluiu que o assassinato planejado de civis e a tomada de reféns foram crimes contra a humanidade. Rafael Rosenstein, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, nascido no Brasil, comentou esse relatório no Facebook. Vou ler um trecho aqui. Abro aspas. A organização, que muitas vezes apresenta uma linha agressiva em relação a Israel e chegou a afirmar num relatório que publicou em 2021 que Israel comete crimes de apartheid contra os palestinos, ataca o Hamas no relatório de uma forma que não é ambígua e afirma que cometeu crimes de guerra e crimes contra a humanidade no 7 de outubro. Aí o ataque é no sentido de critica, obviamente. No sentido de ter base para fazer isso. O relatório traz uma frase importante que vale a pena frisar, por isso vou citá-la tal como apareceu originalmente. Aspas, portanto, para o relatório. A pesquisa da Human Rights Watch descobriu que o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro foi planejado para matar civis e fazer reféns o maior número possível de pessoas. Fecha aspas, esse é o trecho do relatório que a gente já até tinha lido, mas destacando aqui porque é muito importante. E o Rafael continua. Essa é uma declaração importante porque significa que a organização afirma que o Hamas tinha o objetivo premeditado de matar civis e raptá-los. Não foi algo espontâneo que aconteceu por acaso durante o evento. E por aí vai, Duda Teixeira, o que você destaca? Felipe, a Human Rights Watch é uma organização competente, com gente muito boa, muito profissional, que eles fazem boas investigações no mundo inteiro. Eu conheço as pessoas ali, uso eles para várias matérias que eu publico. Mas sempre que o assunto era Israel, eu meio que desconsiderava, porque de fato a Human Rights Watch, quando falava ali da região da Palestina, de Israel, ela realmente tinha um viés, né? Dizer ali que Israel promove um apartheid, por exemplo, não faz o menor sentido. Então, acho muito positivo que a Human Rights Watch tenha se posicionado agora em relação ao atentado do Hamas no dia 7 de outubro, né? É muito bom, acho que vejo como uma questão positiva aí, até de amadurecimento da Human Rights Watch. Espero que eles sejam mais neutros aí quando falarem de Israel. Aliás, está havendo um grande embate lá em Israel, agora falando um pouquinho da política interna israelense, entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o Benny Gantz, que é aquele líder de oposição que integrou o triunvirato de guerra, quer dizer, aquele gabinete de guerra, o governo de guerra, essa coalizão formada para tomar as decisões a respeito da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Esse triunvirato acabou se desintegrando pela saída do Benny Gantz em razão de desentendimentos com o Netanyahu. Obviamente há uma disputa política eleitoral interna no país. E agora o Benny Gantz falou
algumas coisas a respeito da postura do Netanyahu em relação à guerra. O Netanyahu rebateu no X hoje mais cedo, falou até que tinha tirado um print e que quando viesse a público todo o relatório a respeito do que aconteceu nos bastidores, ele ia mostrar que o Benny Gantz está mentindo. Vou ler aqui o tweet do Netanyahu, abro aspas. As notícias falsas de Benny Gantz, novamente. Tirei uma captura de tela, mencionarei seu tweet delirante quando os protocolos forem revelados e o público descobrirá quem estava procurando desculpas para, aspas, parar os combates por 1 ano ou 2, fecha aspas, e quem realmente pressionou para continuar a guerra até a vitória. Quer dizer, o Netanyahu está falando, não foi você que pressionou para continuar a guerra, fui eu. Não vem com essa história de que eu estava querendo parar os combates por 1 ano ou 2, não. Eu estou aqui zelando para que a gente elimine o Hamas e vá até o fim. E, aliás, com todo o desgaste internacional, com toda a pressão, em razão de ser uma área densamente povoada, ali na faixa de Gaza, pelo menos diversos locais da faixa, e, obviamente, quando você ataca as infraestruturas do Hamas, que são ali próximas ou sob as instituições civis, sempre há o risco de que os civis acabem sendo atingidos também. Duda Teixeira. É uma briga fundamentalmente política. O Benny Gantz é a pessoa mais bem posicionada para se tornar o próximo primeiro-ministro. A eleição não é para já, né? Se o Netanyahu se manter no poder aí, ainda tem uns 2 anos de governo. Mas as pesquisas mostram que a população hoje prefere o Benny Gantz e o partido dele, que, se não me engano, é o azul e branco. Então, o Benny Gantz pode esperar que o Netanyahu, de vez em quando, vai disparar um míssil retórico, qualquer coisa, contra ele. Agora, o Benny Gantz, ele sai do gabinete de guerra porque ele fala, o Netanyahu não tem um plano para o pós-guerra, né? Precisa colocar ali na faixa de Gaza alguma coisa que seja, algum governo provisório, que se não é autoridade palestina, alguma outra coisa, mas tem que ter um plano, né? Porque se não tiver um plano, o Hamas sempre vai conseguir se reorganizar e fazer ataques de novo a Israel ou a soldados israelenses, e essa guerra nunca vai acabar. Então, a hora que o Benny Gantz sai do gabinete de guerra, ele deixa de ter o desgaste que o governo tem porque essa guerra não acaba, e se coloca como principal membro da oposição. Então, pode esperar aí que vai ter ataque vindo do Netanyahu o tempo inteiro contra o Benny Gantz. Aliás, Netanyahu deu um discurso, me parece que foi no parlamento israelense, falando o seguinte: estamos avançando de forma sistemática para atingir os objetivos da guerra, a libertação dos reféns, a eliminação do Hamas e a garantia de que Gaza não representará mais uma ameaça para Israel. Fecha aspas. Ele foi, evidentemente, ao longo dos últimos meses, muito criticado por não detalhar esse plano. Até que disse a emissora de TV americana um pouquinho de quais seriam essas etapas, e essa discussão está lá, sendo amadurecida em Israel, com toda a pressão em torno, evidentemente. É um país atacado ao sul pelos terroristas do Hamas, a partir da faixa de Gaza, e Israel está querendo justamente fechar aquela entrada de contrabando de armas e de outras matérias-primas, de insumos, etc., do Egito para a faixa de Gaza. Então está querendo controlar toda aquela região, e Israel é atacado ao norte, no norte israelense, pelos terroristas do Hezbollah, que são ali do Líbano, um grupo terrorista libanês, também, assim como o Hamas, financiado pelo Irã, pelo regime teocrático ali dos ayatolás, ditatorial também, lamentavelmente muito próximo do governo Lula, e estão aí há décadas financiando esses grupos terroristas que atacam Israel com foguetes, com mísseis, etc. E a maior preocupação em Israel e dos Estados Unidos também não é mais com o Hamas, mas com o Hezbollah, porque o Hezbollah tem um arsenal ali entre 150 mil e 200 mil mísseis, foguetes, e eles são mais potentes, em boa parte, do que aqueles do Hamas. Então existe uma preocupação até de pessoas que moram em Tel Aviv, por exemplo, que fica no meio de Israel, um pouco mais distante desses dois conflitos, porque os mísseis podem chegar até Tel Aviv e de vez em quando chegam, né? Toca a sirene para todo mundo se esconder nos abrigos.
os Estados Unidos ficam com medo de que haja uma elevação da tensão entre Israel e Hezbollah e gere toda uma guerra regional e, obviamente, eles teriam que acabar ajudando Israel e aí seria uma confusão, literalmente, dos diabos, Duda Teixeira. Essa guerra Israel-Hezbollah é uma guerra que vai acontecer, a gente só não sabe quando, né? E é isso, o Hezbollah tem 150 mísseis que pode lançar a Israel, imagina o impacto que isso teria. Só não faz isso agora porque o Irã tem medo realmente de uma guerra regional e que isso poderia derrotar o regime, mas é uma questão de tempo. Olha, vamos mostrar as fotos, 2 fotos que foram reveladas ontem com autorização das famílias das vítimas que são reféns, nunca se sabe exatamente se os reféns ainda mantidos na faixa de Gaza estão vivos ou não. São fotos de meninas que foram sequestradas de uma base militar em Israel, próximo à faixa de Gaza. Eu estive nessa base militar, a base de Nahal Oz, nessa minha viagem agora em maio desse ano, e ouvi os relatos das colegas dessas meninas a respeito de como tudo aconteceu no 7 de outubro. É algo absolutamente dramático. Quer dizer, teve uma salinha para a qual 30 pessoas fugiram, 6 conseguiram escapar por uma janela de banheiro e 24 morreram queimadas ou asfixiadas. É desse nível. Algumas pessoas fugiram para o abrigo, mas é um abrigo antiaéreo contra mísseis e foguetes. A porta, portanto, fica aberta, ele não tem proteção contra terroristas armados. Os terroristas entraram, metralharam algumas pessoas e levaram outras como reféns. Essas são as outras que foram levadas como reféns. E a gente tem aí a foto delas antes e depois também. A Agam Berger, vamos colocar aí na tela, é aquela de vermelho na foto. Essa à esquerda é a foto dela em circunstâncias normais. A gente tem a Karina Ariev, tá aí, outra que aparece naquela foto, tem o antes e o depois. A Daniela Gilboa, essa aparece em muitos cartazes lá em Israel. E a Liri Albag, que tem uma irmã também, que já fez várias postagens, que tem aí toda uma luta para que a Liri volte para casa. E a outra foto é a da Naama Levi, essa foto dela de rosa, com o olho muito machucado, portanto ainda ferida. Essas fotos foram nos primeiros dias após o sequestro, e você tem o antes dela com o rosto em circunstâncias normais. É muito triste a gente ver que essas meninas foram sequestradas, levadas, e que as famílias ainda não têm absoluta certeza se elas estão vivas. Cada hora aparece uma informação nova aí sobre os reféns. Foram 239 pessoas sequestradas, muitos já foram mortos, mas ainda há gente a ser resgatada, Duda. Felipe, dá uma tristeza quando eu vejo essas fotos. Imagina a angústia da família, né? Que já tem quase que... são quantos? Acho que são 10 meses já de guerra e sem poder ver. É uma tristeza enorme.